rapaziada, o negócio é o seguinte, saiu uma pré-lista aqui do Ancelotti com 50 nomes e assim, foi algo assustador, eu realmente não acreditei. Eu ia dar uma lida aqui, trazer pra vocês, mas eu vi que o Vini Weiner fez um vídeo aqui falando os 10 nomes vazados da pré-lista do Ancelotti, então, pô, vamos ver junto aqui, né? O Vini Weiner sempre faz uns conteúdos muito foda. Bora entender essa lista aqui do Ancelotti. Vazaram 10 nomes que estão na pré-lista do Ancelotti na seleção brasileira. O treinador italiano divulgará seus 23 convocados finais em breve e já mostra que dará atenção ao futebol brasileiro. Cara, eu acho que foi o Neto falando que não chamou o Estevão. Pô, aí pode internar, né? Nós chamamos o Ancelotti pra melhorar. É que a gente sabe também que não foi nem ele que montou essa lista. Ao longo do seu trabalho. Você verá agora os nomes que foram vazados até o momento. Cara, tomara que tenha o Estevão no mínimo, né? Sei lá. Todos os torcedores Júnior, estão na obviamente, expectativa pela primeira convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Essa primeira convocação ela vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 26, que vai ser a data também em que ele será oficialmente apresentado pela CBF. Essa primeira convocação 26. do Ancelotti ela vai ser para os jogos das eliminatórias no mês de junho contra Equador e Paraguai. Equador, um jogo fora de casa. Paraguai, um jogo em casa. Equador lá é duro, hein? Paraguai aqui vai ser brincadeira de neném. Mas Equador lá, você vê que não dá pra duvidar da seleção. A que ponto chegamos? O Paraguai vai vir jogar no Brasil. Tem que tomar cuidado. Porra. Antes de um treinador de céu. qualquer seleção anunciar os seus 23 convocados finais, eles fazem uma pré-lista. Nessa pré-lista, eles colocam ali por volta de 50, 55 nomes e usam essa pré-lista como base para depois fazer 23. a convocação final. Então, o Ancelotti, mesmo ainda sendo treinador do Real Madrid, ele fez essa pré-lista para a seleção brasileira. Só que ele tomou a decisão de não divulgar a pré-lista, entendendo que isso apenas iria gerar burburinhos na imprensa. E os caras pegou e lançou pra A internet. princípio, era ter Não é uma possível. postura mais discreta. Porém, como os clubes precisam ser informados que os seus atletas têm chances de receber convocação, então é assim que os nomes acabam vazando, principalmente os do futebol brasileiro. Então agora eu vou mostrar pra vocês Os caras são muito fofoqueiros, né, velho? 10 nomes que vazaram dessa pré-lista, dessa lista inicial feita pelo Carlito. Número 1, Hugo Hugo Souza. Souza tem que estar perfeito. Tem Começando jogado muito pelo bem. gol, ele pré-selecionou o goleiro Hugo Souza do Corinthians. Perfeito. Um Começou goleiro bem, que mano. já havia sido pré-selecionado pelo Dorival Merece em uma outras chance. oportunidades e que vem de um segundo semestre e começo de ano no Corinthians muito bom. Goleiro novo, Hugo tem 26 anos e se destaca por defesas difíceis. Cara, eu acho que, assim, particularmente, no futuro, o Hugo Souza tem tudo pra assumir a posição, viu? Porque a gente vê o Alisson muito inconsistente, ele joga bem em jogos pontuais lá no Liverpool. A gente vê o Ederson, que também não tá legal, o Manchester City tem tomado gol a rodo. Então eu acho que o Hugo Souza vem forte aí pra essa e posição, viu? defesas em penalidades. São 24 jogos pelo Corinthians na temporada, tendo passado 11. E ele é sem tomar gol. gigantesco, né? Agora, Opa. uma coisa importante de ser ressaltada, não é porque um jogador está Que na é o pré-lista primeiro, né? que ele Sim. estará na lista final. Então pode estar o Hugo Souza, mas também está um outro goleiro do futebol brasileiro, goleiros do futebol europeu, e o Hugo é apenas uma das Mas eu não opções consigo do pensar em treinador. ninguém aqui pra substituir o Hugo Número Souza. 2, o Wesley. Também jogou bem na seleção. Indo agora na para a última parte das convocação laterais, dele. o lateral direito, em um dos o jogos, Wesley né? da equipe do Flamengo, também está presente Contra a na pré-lista. Argentina não jogou, mas ninguém O jogou Wesley, bem contra a ele já Argentina. esteve na pré-lista da última vez do Dorival E ele tem uma cabeça federal, hein? Cê é e louco. depois foi para a convocação final junto com o Wanderson. Agora com o Ancelotti, ele quem sabe pode ter a oportunidade de ter sua primeira sequência dentro da seleção brasileira. O jogador de 21 anos totaliza 21 jogos na temporada pelo Flamengo, com um gol marcado, além de 2 assistências. Bem, de assistência tá pouco, não tá não? É mais ou menos 21 jogos só, né? Se destacando muito pela sua entrega física e velocidade. Número 3, Alexandro? Mesmo que o Ancelotti não esteja acompanhando o futebol brasileiro, ele sabe muito bem sobre alguns jogadores, porque são jogadores que ao longo da carreira do Ancelotti o enfrentaram no futebol europeu, fosse em ligas, fosse na Liga dos Campeões,
E é o caso do Alex Sandro, porque o Alex Sandro jogou por muitos anos no Porto, muitos anos na Juventus da Itália. Mas ele tá bem hoje? Eu não sei como é que ele tá hoje. Se alguém souber aí como é que ele tá no Flamengo, eu não tô vendo ele... Não tem sido falado tanto, Então né? ele chegou a ser adversário do Ancelotti. Agora, aos 34 anos, Alex Sandro Então, 34? pode voltar para a seleção brasileira pela primeira vez depois da Copa do Catar. 16 jogos pelo Flamengo na temporada, não marcou até o momento nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Mas pelo fato de ser um nome cascudo, um jogador experiente, acabou entrando na pré-lista do Ancelotti também. Será que não tem ninguém melhor pra posição, cara? Não é possível. Número 4, Danilo. Outro do Flamengo, né? Começando a falar a respeito da zaga, Começa a ficar com cheirinho de empresário, hein? Ficar esperto. Danilo, que é um nome que divide opiniões quando o assunto é seleção brasileira, também está na pré-lista do Dorival. É um jogador que eu particularmente venho criticando bastante desde o ano passado. Mas não tem como não porque criticar ele também, tem não, né? Puta que dia pariu. que ele não deveria mais estar na seleção brasileira e agora com o comando do Ancelotti ele pode voltar. Porque é isso que eu falei pra vocês, é um jogador que o Ancelotti já conhece dos tempos de Europa, dos tempos de Porto, de Juventus, Manchester. Mas aí fica muito complicado, porque aí, por exemplo, ele vai me pegar um Oscar, tá ligado? Não tá jogando nada, mas ele lembra do Chelsea. Pô, não dá, cara. Não dá pra ir por essa ideia aí. City, Real Madrid. Tem que pegar quem Então, o realmente tá Ancelotti, sim, jogando, e é isso que fica foda. Não dá pra esperar que o Ancelotti assista um jogo do Bahia. A gente sabe, ele não vai assistir, cara. Então ele precisa de algum conselheiro. Só que aí entra a parada dos empresários, entra a galera da CBF, que, porra, não dá pra confiar, né? enfrentou o Danilo. Empresário manda no alto e nível. desmanda na Hoje, CBF. jogando como zagueiro, ele tem 26 jogos pelo Flamengo na temporada, um gol marcado e 2 assistências. Resta saber se ele vier a ser convocado para a lista final, se o Ancelotti vai querer o Danilo como zagueiro Sei mesmo, lá, viu? que tem sido sua função nos últimos tempos, ou como lateral direito. Número 5, Esse Léo merece. Ortiz. Esse tem Mais merecido, um viu? zagueiro do Flamengo presente na lista, mais um jogador do time Esse tem que tá, carioca, não tem como não. é o zagueiro Léo Ortiz. Tem jogado bem. O Léo Ortiz, ele também esteve presente nas últimas pré-listas do Dorival antes de ele ser emitido e esteve na última lista final. Então, ele esteve nos jogos das eliminatórias contra a Colômbia e contra a Argentina. Agora também pode ganhar sequência. Jogador de saída de bola muito qualificada, passe longo bom e um zagueiro rápido. 23 jogos para o Léo na temporada, 3 gols marcados e nenhuma assistência. Seria um dos jogadores que o Ancelotti estaria convocando por indicação também de pessoas que trabalham na CBF e acompanham mais o futebol brasileiro. Número 6, Fabrício Bruno. Outro zagueiro do futebol brasileiro presente na pré-lista do Ancelotti é o Fabrício Bruno, que já foi jogador do Flamengo e hoje é zagueiro do Cruzeiro. Se destaca muito pela sua velocidade, pelo fato de conseguir ter um poder de recuperação muito bom, mesmo contra atacantes Ele de já grande passa dos velocidade, 30, né? e agora pode voltar para a seleção. Até porque o Fabrício Bruno, ele teve muitas oportunidades no começo do trabalho do Dorival, no começo do ano passado, e depois aos poucos ele foi perdendo espaço, tanto na seleção quanto no Flamengo. Fabrício tem 29 anos, são 21 jogos pra Caralho, ele. tá judiado, hein, velho? 29? Nu! Tá No Cruzeiro judiado, na rodou sem temporada, óleo isso aí. Tem um gol e uma assistência. Pelo jeito, até por várias ausências que a gente tem hoje pra zaga, por lesão, eu acredito que muitos nomes do Brasil vão aparecer pelo menos pra esse Realmente. setor. O Militão tá com uma lesão infinita aí também, né? Número 7. Gerson, pô, tá, esse aqui merece. Cara, por fim vai chamar metade do Flamengo, né? Mas, cara, o Gerson merece pra caramba. Primeiro que ele jogou muito bem lá na seleção contra a Colômbia. Contra a Argentina, um pecado federal ele ter saído machucado. Muito triste mesmo, porque ele tava vindo uma sequência muito boa. Então eu acho que ele merece uma chance. Ele e o... Putz, esqueci o nome dele, mas com certeza vai estar na lista aqui dos 10. O Gerson, pra mim, tem que estar. Gerson. Partindo agora para o Gerson. meio-campo, vamos falar de um jogador que tem sido figurinha carimbada na seleção brasileira e provavelmente, ao que tudo indica, vai continuar tendo oportunidades com o Ancelotti. Tomara. Que é o Gerson, o excelente meio-campo do Flamengo. Muito bom mesmo. Ele já tinha sido titular com o Dorival nos últimos jogos do treinador do Corinthians. E agora, quem sabe com o Ancelotti, ele também não pode ter o mesmo nível de importância. Cara,
Cara, o que pra mim marcou muito o posicionamento do Gerson foi quando ele saiu chorando. Cara, a gente tá em uma eliminatória que a gente sabe que a CBF e quem for necessário vai mexer os pauzinhos que forem necessários pra seleção chegar na Copa do Mundo e o Gerson sair chorando de um jogo como esse. E eu te garanto que se fosse um amistoso, o Gerson também sairia chorando, porque ele, pra mim, dá o valor que a camiseta da seleção brasileira merece ter. Jogador de muito controle de jogo, completo, bom passe, boa marcação. Gerson tem 27 anos. São 24 jogos pelo Flamengo na temporada, 1 gol marcado e 4 assistências. No caso do Gerson, vale a gente lembrar que ele chegou a ter... Ele lembra um pouco o Nego do Borel, né? ...experiências jogando na Europa, no futebol italiano, no futebol francês, mas no caso não chegou a ser um adversário do Ancelotti. Número 8. Aí, tá vendo? Porra! 8. Oscar. Que Oscar, velho? Acreditem, Oscar, aquele que fez o gol do Brasil no 7-1 de 2014, pode voltar para a seleção brasileira 11 anos depois. Cara, na boa. Pode voltar sob o comando de Carlo Ancelotti. O Oscar, querendo ou não, é um jogador que eu sempre vi uma qualidade absurda. Para mim, por muito tempo, ele escolheu abrir mão de seu camisa 10 da seleção nas Copas de 2018. Mas hoje em dia já não tá assim mais, né, velho? Porque ele sempre foi esse armador que a gente precisou. Porém, ele abriu mão de alguns anos da carreira para poder jogar na China, de certa forma escondido, forrar o bolso, mas também financeiramente, deixar sua família muito tranquila pelas próximas, 30 gerações. Hoje no São Paulo... Por aí, né? O Oscar vem de uma fase em que ele não estava jogando por estar lesionado. São 16 jogos no ano, 2 gols marcados e 4 assistências. É um jogador tá bem. que já esteve na Europa, no Chelsea, e o Ancelotti viu o que ele é capaz de fazer. Até pelo fato de hoje essa função de armador na seleção estar escassa, o Oscar vira opção pro italiano. Sei lá. Número 9. Aqui eu acho loucura. Particularmente, vocês vão me perdoar. Cara, eu sei que a seleção com Neymar e sem Neymar é outra. Mas o cara não tá nem jogando, meu Deus do céu! Ele não tá jogando. Pô, vai contratar o cara pra ficar no banco? Vai ser o Gandula? Pô, não, mano. 9. Neymar. Só se joga de muleta, né? Ainda acho que ele joga bem de muleta. Apesar de ainda não ter nem voltado a jogar no Santos depois da sua nova lesão, faz sentido o Neymar isso. está na pré-lista do Ancelotti e pode ir para esses jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai. O Neymar tem sofrido muito com lesões nesses últimos tempos, especialmente nesses últimos 2-3 anos. Ele não tem completado 30 partidas ainda, mas é um jogador que o Ancelotti vai querer na seleção. Cara, desde o Al Hilal ele não tem jogado nada, no portal do GE na semana passada que o Ancelotti tinha ligado para 2 jogadores para dizer que queria contar com eles na seleção. Casemiro, que foi jogador dele no Real Madrid por 2 vezes. E que tá merecendo, velho. Mesmo que o Neymar não esteja ainda 100%, é um jogador que o Ancelotti entende que será muito importante nesse ciclo para a Copa de 2026. É fato que ele vai ser muito importante, porque a qualidade dele é inquestionável. Mas, cara, ele, acho que vocês concordam comigo, ele tá num nível aí que não tá certo, cara. Não tá certo chamar ele. Neymar tem 9 jogos em 2025 pelo Santos, 3 gols marcados e 3. Então, os números dele são bons, né? 3 gols, 3 assistências e 9 jogos. Agora tem que ver, por que ele jogou só 9 jogos? Essa é a treta, né? Não é por, olha só, ele só jogou 9 jogos em sequência e fez isso tudo. Não, ele jogou 9 jogos e não fez... Ele jogou 9 jogos dentre várias possibilidades que ele teve e não conseguiu jogar mais. Assistências. Mas pelo fato de... Imagina levar um cara desse contando com ele... Ele joga bem um jogo, pum, destrói na Copa do Mundo e se lesiona. Como é que fica o psicológico do resto da equipe? É complicado, cara. Eu acho que se ele tiver em condição, tem que levar. Nem que seja pra ficar no banco da Copa do Mundo. Agora, pra essa classificatória, eu acho que não precisa, cara. Deixa ele descansando, deixa ele se recuperando no Santos. E lá quando tiver a pré-lista também do ano que vem, aí eu acho que chama. Toda hora tá se lesionando, sua condição física ainda é uma grande incógnita. Número 10. Esse aí não tem como ficar fora também, né? Fechando agora no ataque, falando de um centroavante que pode estar na lista final de Ancelotti, temos o Pedro, o atacante camisa 9 do Flamengo. E o Ancelotti gosta de jogar Sempre falei pra vocês que, na minha opinião, Pedro é o melhor camisa 9 de ofício que nós temos à disposição. Sou fã do futebol dele e gostei também da maneira como ele voltou da sua lesão de ligamento. Voltou bem fisicamente, conseguindo arrancar, indo pro 1 contra 1 contra os zagueiros adversários e o mais importante, marcando gols, que é a marca registrada do Pedro. É um cara que a bola parece que procura ele. São 10 jogos desde o seu retorno. Ele se posiciona muito bem. Olha aí. Uma assistência. Olha aí. 10 jogos desde que voltou. Já jogou mais que o Neymar.
jogador de 27 anos. No caso do Pedro, a concorrência ela é pesada porque nós temos vários atacantes de alto nível no futebol europeu, que o Ancelotti até acompanha muito mais, mas isso não significa que o artilheiro do... O foda é que ele compete praticamente contra o Endrick, né? Aí fica complicado, porque são dois bons jogadores. Flamengo não De certa forma, a gente tá bem servido. possa eventualmente aparecer também. Porque fica muito evidente nessa primeira lista, ainda mais pelo fato de o Ancelotti ainda estar no Real Madrid, que essa lista, principalmente a pré-lista, não está sendo montada 100% por ele. Outras pessoas devem ter influenciado e ajudado também com algumas opiniões para que ele não deixasse de lado, por exemplo, 100% do futebol brasileiro. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. O que você achou desses 10 nomes que vazaram da pré-lista do Ancelotti para a seleção? São bons pra sua nomes. convocação Eu final tenho da semana questionamento que vem. sobre um ou outro, mas... Não se esqueça de comentar. Cara, basicamente é isso. Pra mim é uma ótima lista, assim, tendo em vista o panorama que a gente tem de jogadores. É uma lista bem razoável, mas eu que discordo de um ou outro nome, pra mim, eu acho que deveria ser repensado. O próprio Neymar, eu acho que o Oscar também merece... Pô, não sei. Porque são jogadores que são bons, mas tem alguma característica dele que impede com que ele vá pra seleção, né? Seja, sei lá, no caso do Neymar, as lesões, no caso do Oscar, a idade. Então, tem alguma característica que acaba pesando. Mas eu quero saber de você. Você acha que essa lista vai ser a final? Você concorda com a lista do Ancelotti? Que a gente sabe, né? Mas deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E aproveita e já me segue. Aproveita que você desceu a tela para comentar e já me segue. Me ajuda a bater a margem de 250 inscritos. Estamos próximo dela. E eu conto com a sua ajuda, beleza? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima oportunidade, beleza? Falou!